Fala pessoal, então vamos continuar aqui os nossos estudos de Atos dos Apóstolos, lembrando que a gente parou no versículo 6, aonde os discípulos fizeram a pergunta para Jesus: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Então, dando uma resumida, os discípulos queriam que Jesus tomasse o poder de Roma, fizesse realmente uma guerra civil e restaurasse o reino a Israel. E hoje nós vamos estudar o versículo 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13, se possível também o 14. Vamos ver se o vídeo não ficar muito comprido. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreva, já curte esse vídeo, ative o sininho para você ficar atento a novas notificações, a novos vídeos, a novos estudos. Então vamos para os nossos estudos, segue a vinheta e vem! Versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Samaria e até os confins da terra. Aqui no caso, os discípulos tinham feito a pergunta para Jesus, né? Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus falou no versículo 7, não cabe a vocês conhecer o tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, pela sua própria vontade. E aqui no versículo 8, Jesus responde, Jesus corrigiu a pergunta dos discípulos, com uma comissão, na verdade. Este tempo seria para eles testemunhar o Evangelho, e o alvo desse testemunho não era apenas Israel, como os discípulos queriam, não era apenas os judeus, mas o mundo inteiro. O poder que eles receberiam em Pentecoste não seria para derrotar os exércitos romanos com armas, né, com violência, mas seria para libertá-los, da escravidão do pecado, começando em Jerusalém, depois Judéia e Samaria da terra. Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nesse versículo 8 aqui a gente pode definir quais são as linhas gerais de Atos, né? No caso aqui do livro de Atos. As linhas gerais, a pregação do Evangelho, no caso, né? A pregação do Evangelho começa em Jerusalém. Que no caso aqui é a liderança de Pedro, né? Que vai do capítulo 1 ao 7. Judéia e Samaria. Judéia e Samaria, que é do capítulo 8 ao 12. Eu tinha falado isso lá na introdução já, mas eu vou dar mais uma resumida aqui. E também confins da terra, que aqui é já com a liderança de Paulo. Confins da terra é do 13 ao 28, do versículo 13, do capítulo 13 ao 28, e os confins da terra aqui, nesse contexto, é até Roma, aonde Paulo vai morrer lá. É onde Paulo pregou. Então isso, o versículo 8 é isso. O evangelho seria alcançado não apenas para Israel, mas também para os confins da terra. Vamos para o versículo 9. O versículo 9 está escrito assim: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Nuvem é algo simples, mas aqui nuvem não é literal. A nuvem aqui significa a glória de Deus. É como eles descreveram a glória de Deus, pelo menos nessa tradução da minha Bíblia, né? A gente pode ver um exemplo lá em Lucas, capítulo 9, do 28 ao 36, que é a respeito da transfiguração de Jesus, onde Pedro, Tiago e João vão orar com Jesus, e Jesus aparece em glória para eles. Moisés e Elias ali, né, na transfiguração, Jesus aparece com o rosto luminoso,
representando a glória de Deus. E aqui, no caso, a nuvem representa a glória de Deus. Vamos para o versículo 10. Versículo 10. E estando com eles, com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Aqui então no versículo 11, homens de branco. Esses homens de branco, quem eram? Eram homens realmente? O versículo 10, né, mano? Tô confundindo. O versículo 10, homens de branco. Esses homens de branco significa anjos. Anjos em forma humana. Em forma humana. Semelhante a gente pode pegar um episódio lá quando as mulheres viram o túmulo de Jesus vazio e elas viram 2 homens de branco, que significa anjo. Varões de branco também. Lá no Antigo Testamento a gente pode ver alguns exemplos de varões de branco, que significa anjo. Então, é isso. O versículo 11. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês, para o céu virá do mesmo modo como vocês o viram subir. No caso aqui, nesse versículo 11, o que a gente pode perceber aqui, ele deixa bem frisado aqui, né? Jesus virá do mesmo modo como eles viram subir. Ou seja, Jesus, a segunda volta de Jesus será física, com o corpo físico e também com o corpo glorificado. Como a gente já tinha estudado nos versículos anteriores, Jesus não era um fantasma e nem um espírito. Quando ele foi ressuscitado, o corpo dele continuou sendo físico, mas porém com o corpo glorificado. Então a segunda volta de Jesus será com o corpo físico e com o corpo glorificado. Vamos para o versículo 12. Versículo 12. A escolha de Matias, né? Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Eu vou deixar aí na descrição o estudo do Monte das Oliveiras, porque se eu for colocar aqui é muita coisa. Então eu vou deixar aí no link o estudo do Monte das Oliveiras. O que a gente pode tirar desse versículo que eu achei interessante é a questão desse 1 quilômetro aqui. 1 quilômetro. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. O que significa isso? Nesse contexto aqui, você lembra, né, que os discípulos muitas vezes, os fariseus muitas vezes confrontaram Jesus e os seus discípulos por eles estarem fazendo as coisas no sábado. Então aqui é uma questão do sábado aqui mais uma vez. A distância permitida aqui no caso no sábado era de 1 quilômetro, que equivale a 2 côvados. Eles não podiam andar mais que 1 quilômetro por causa do sábado. No Antigo Testamento ainda não era, essa lei aqui de 1 quilômetro ainda não estava revigorada, mas mais para frente, eu não sei qual ano, né, tem que dar uma pesquisada, mas aqui já no Novo Testamento essa lei aqui foi colocada também para fazer parte da lei do sábado. Vamos para o versículo 13. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Cenáculo aqui no versículo 13. Cenáculo. Era uma reunião. Era uma reunião dos apóstolos, reunião de oração. É um lugar onde os discípulos se reuniam para orar. É uma reunião de oração, de comunhão,
de comunhão, de refeição também. Nossa, eu escrevi refeição. É refeição. Refeição. E provavelmente era o lugar que os discípulos se reuniam para fazer a ceia, para a ceia do Senhor. Então é isso. Eu vou deixar também um link aí embaixo para vocês saberem mais sobre o cenáculo. Estavam reunidos ali os 11 discípulos, menos o Judas Iscariotes. O Judas não estava incluído nessa lista porque ele tinha traído Jesus. Então aqui, nesse contexto aqui, eles iam escolher o discípulo que iria ocupar o lugar de Judas, né? Mas mais para frente a gente vai falar sobre Judas. Aqui na lista aqui tem o filho de Simão, o Zelote. Simão, o Zelote aqui. Deixa eu ver aqui o Simão, o Zelote. Zelote. Aqui interessante que Zelote formava uma facção judaica nacionalista que lutava contra o domínio romano sobre Israel. O nome Zelote significa zeloso, no sentido de fanático. Esse mesmo grupo também era conhecido como nacionalistas, os cananeus. Então aqui, né, o Zelote, que o Simão o Zelote, o Simão o Zelote, ele fazia parte de uma facção, eram extremistas, é como se fosse hoje em dia a extrema direita ou a extrema esquerda, né? Eles lutavam, eles queriam realmente confrontar o exército de Roma com as suas leis, né? Que eles, na verdade, eles escravizavam os judeus. E esse grupo Zelote é o grupo que se levantou como um grupo nacionalista que lutava contra o domínio romano sobre Israel. O interessante aqui, Judas Iscariotes, ele não está aqui nessa lista, mas os Iscariotes também, o nome Iscariotes provavelmente surgiu da palavra latina sicarius, que significa assassino, indicando uma possibilidade, né, que fazia parte do mais radical grupo judeu dessa época, que são os sicários, pois entre eles alguns eram terroristas. Então, Judas Iscariotes, que morreu, né, que traiu Jesus, ele fazia parte de um grupo radical, um grupo judeu radical, que era tipo terrorista, né? Como se fosse o Estado Islâmico de hoje, mais ou menos isso. Então é isso, meus amigos, os estudos vão ficar por aqui, vamos estudar até o versículo 13. Deus abençoe e até a próxima.